Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um De Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Natura Frig com a Leilosul. E já de início, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, @canal Pecuarista, para que sempre que tiver um programa novo, vocês receberem a notificação aí avisando que tem novidade no canal. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso site, esse que está passando aqui embaixo, que lá de segunda a sexta estaremos atualizando os conteúdos sobre o agronegócio. Lá temos os nossos colunistas que de segunda a sexta estarão atualizando conteúdos novos com diferentes temas para vocês. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso Instagram, @canal Pecuarista, que lá também de segunda a sexta estaremos atualizando as notícias do agronegócio. No programa de hoje, vamos falar sobre transparência socioambiental na cadeia agropecuária brasileira. E para falar sobre o tema, trouxemos Fred Almeida, ele que é consultor ambiental e gerente corporativo de sustentabilidade da Natura Frig, para explicar como a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, AB+S, está transformando o setor. Então é tempo de rodar a vinheta para você conferir esse programa completo. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Pessoal, já estamos de volta com o Fred. Boa noite, Fred. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Luciano. Eu estou bem. É um prazer estar aqui novamente. Boa noite aos membros do canal do Pecuarista. Ok, vamos falar um pouco sobre sustentabilidade no agro, então? Vamos lá. Fred, como a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável contribuiu para ampliar a transparência socioambiental na cadeia agropecuária brasileira? Bom, Luciano, boa pergunta. A plataforma Agro Brasil Mais Sustentável amplia a transparência socioambiental. Ela faz a integração dos dados públicos, facilita a rastreabilidade, apoia a conformidade ambiental, reduz risco e melhora a confiança nacional e internacional na cadeia da agropecuária. Ela disponibiliza ao pecuarista, né, informações para que ele possa fornecer gado para o frigorífico. Excelente. E quais tipos de dados a plataforma integra hoje e como essa integração fortalece a verificação de conformidade da propriedade rural? Então, hoje, você tem diversas bases públicas, né, que antes estavam dispersas. Né? Os principais dados são, principais tipos de informação são dados ambientais, né? Por exemplo, o CAR. Aí você tem informações de desmatamento, né, que é relacionado ao PRODES, né? E aí você pega informações do PRODES, você tem informações de áreas embargadas, que são disponibilizadas pelo IBAMA e os órgãos ambientais estaduais. Você tem informações sobre áreas protegidas, né? Unidades de conservação, terra indígena, área de preservação permanente, reserva legal, unidade quilombola. Você tem informações de dados fundiários, né, que são disponibilizados pelo INCRA, registro cadastrais de imóveis rurais, que aí você tem, são informações disponibilizadas pelos cartórios, o georreferenciamento e limite de propriedade. Você tem dados produtivos de movimentação, que aí você está relacionado com a movimentação do gado, que é a emissão das GTAs pelos órgãos de defesa animal, né? Informações de abate e transferência entre fazendas, a rastreabilidade direta e indireta. Por enquanto, vai ser trabalhada a questão de informações de dados produtivos de movimentação e rastreabilidade direto, dados de regularização, que é o status do CAR, se ele está ativo, se ele está pendente, se ele está suspenso, a adesão a programas de recuperação ambiental, infrações ambientais e processos administrativos,
E essa integração ela fortalece a verificação de conformidade, combina dados que permite o cruzamento automático de informações, identifica inconsistências como desmatamento após o CAR, sobreposição com áreas protegidas, né? Sobreposição com unidade de conservação, terra indígena, quilombolas. Você também identifica gado vindo de áreas embargadas, né? E problemas com processos administrativos, infrações ambientais, esse tipo de coisa. Avaliação completa da situação socioambiental, né, o que facilita verificar se a propriedade está regular em processo de regularização ou se ela está irregular. A rastreabilidade da cadeia produtiva, que é o que mais se fala hoje, né, o que mais interessa ao mercado. Acompanha as movimentações, detecta riscos, reduz chance de lavagem de gado, que é o que é muito comum hoje. Você tem uma maior segurança para compradores, exportadores e os bancos que financia, né? Os frigoríficos, financia toda a cadeia relacionada à pecuária. Em suma, a plataforma ela integra dados ambientais, fundiários, produtivos e de regularização, permitindo uma verificação mais rápida, precisa e completa da conformidade socioambiental das propriedades rurais. Esse é o benefício da plataforma. Excelente. Ela fornece dados bem completos, né, Fred? Sim, sim. Muito bom. A adesão à plataforma... Pode falar. Além disso, né, só complementando... Excelente. Hoje você tem vários protocolos, né? Tem vários entes que cobram, né, o frigorífico, e a plataforma ela acaba concentrando e sendo como se fosse um validador, né, daquilo que está sendo entregue, entendeu? Então, hoje, quando você concentra tudo num local só, e isso é feito pelo governo, você tem uma maior credibilidade. Excelente. E a adesão à plataforma é voluntária? Como o governo pretende incentivar a participação de pequenos, médios produtores? Então, ela é voluntária, né? Tem o objetivo de oferecer o benefício econômico, que facilita o acesso a crédito rural, com melhores condições, ajuda a entender exigências de mercados internacionais, União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, ampliando as oportunidades de venda, né? Você tem capacitações gratuitas via o Senar, Emater e o MAPA, né? Assistência técnicas para ajustar o CAR, programas de recuperação ambiental, regularização ambiental. A plataforma ela é mais simples, intuitiva para o uso cotidiano, ela reduz o custo e a burocracia, pois ela integra vários bancos de dados em um só lugar, né? Ela gera relatórios automáticos de conformidade, diminuindo a necessidade de consultoria, facilita o processo de regularização, e assim, o governo incentiva com crédito, capacitação e simplificação, tornando a adesão vantajosa e acessível para pequenos e médios produtores. Isso, hoje, você tem basicamente 3 empresas, né, que fazem o geomonitoramento. E essas empresas têm um custo elevado para o frigorífico, né? Então, assim, o frigorífico de pequeno pequeno porte, ele não tem condições de ter o acesso à plataforma dessas empresas privadas, né? Essas 3 maiores. Então, assim, com a plataforma, a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, você vai ter acesso a essas informações de forma gratuita, entendeu? Além disso, os pecuaristas que também não têm acesso a essas 3 empresas,
né, privadas, né, vão ter acesso e consultar o status, né, da sua propriedade na plataforma. Essa é a vantagem. Fora aquelas que eu mencionei, que é em relação à liberação de crédito rural, né, a identificação de conformidade ou inconformidade socioambiental, e o que facilita para o pecuarista poder consultar, né, a propriedade e buscar ajuda para poder regularizar. O crédito, né, ele é uma forma de incentivar o produtor a procurar a plataforma, Sim, né, Fred? Já que ele consegue investir mais na sua propriedade. perfeitamente. Ele sabendo qual que é o status socioambiental da sua propriedade, ele vai ter mais crédito, porque os bancos, né, eles vão ter acesso também a essa plataforma. Hoje, os bancos têm contrato com as 3 empresas, né, privadas que fazem o geomonitoramento, e também isso é oneroso para elas, né, para os bancos. Então, assim, se o pecuarista ele consegue identificar na plataforma qual que é o status socioambiental, ele vai ter uma ferramenta para buscar auxílio, né, a quem ele deve buscar para poder regularizar sua propriedade, entendeu? Excelente, compreendido. Fred, de que forma a AB mais S apoia instituições financeiras na concessão de crédito rural e no atendimento às exigências do Plano Safra? Bom, aquilo que eu comentei anteriormente, né? A plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, ela facilita a análise das instituições financeiras, né? Centraliza as informações socioambientais, informações relacionadas ao CAR, ao desmatamento, embargos, infrações e dados fundiários que ficam num só lugar, permitindo a checagem rápida, né? Ela reduz o risco, né, com cruzamento de dados e ajuda a identificar irregularidades, evitando financiamento com riscos ambientais, jurídico e reputacional, e atende exigências do Plano Safra, né? Que a plataforma gera relatórios que comprovam a regularidade ambiental, ausência de embargos, adesão a programas de recuperação ambiental, e isso agiliza a padronização e a liberação, agiliza e padroniza a liberação do crédito rural. Ela torna a análise socioambiental mais simples, rápida e segura para os bancos, que Excelente. acabam tendo, digamos assim, uma questão de confiança, né, que passa a ter para quem utiliza a plataforma. Ótimo, Fred. E quais são os principais desafios tecnológicos e operacionais para integrar as certificadoras, empresas e produtores dentro da plataforma? Bom, basicamente são 2 desafios, né, que é o tecnológico, né, que você tem sistemas diferentes e incompatíveis, você tem falta de padronização de dados, né, qualidade e atualização irregular das bases, necessidade de grande capacidade de processamento. Aí você tem desafios operacionais, que é a baixa inclusão digital de pequenos produtores e pequenos frigoríficos, né? Resistência ao compartilhamento de informações por empresas e certificadoras, métodos de certificação não padronizados, a falta de governança clara para validar e corrigir dados. Basicamente alinhar a tecnologia, padronizar informações, garantir que todos têm capacidade e confiança para participar da plataforma. É que hoje, ninguém tem acesso, né? O pequeno ele não tem acesso, né, a essas 3 empresas que fazem o geomonitoramento. E a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável vai facilitar isso. E o desafio é você ampliar o acesso à informação para o pequeno produtor, o médio produtor, ao pequeno frigorífico, entendeu? Para que
o comprador também possa fazer a checagem, né? Que Sim, pode ser um varejista ou até mesmo um pequeno mercado, pode fazer a consulta, e isso vai facilitar a divulgação da informação num excelente, só Fred. lugar. Para facilitar, né? A Sim, plataforma ela serve para facilitar os produtores e os frigoríficos, né? Como você diz, os pequenos ainda podem ter um pouco de dificuldade, né? Eles podem ter o mesmo acesso à informação com uma empresa grande e produtor grande. Então, essa é a igualdade entre o mercado que é importante. É, hoje você tem, como eu mencionei, você tem três empresas que fazem o geomonitoramento. E não é barato para o frigorífico, não é barato para o produtor, né? Sim, Para o varejo. Então, assim, quando o governo ele passa a integrar as bases, né? Que essas empresas de geomonitoramento, o que que elas fazem? Elas consultam públicas, né? Que são disponibilizadas e oferecem para o cliente essas informações de forma rápida, né? Para que o frigorífico, por exemplo, né? A Natura Frig, possa fazer a compra de gado, né? Sem a plataforma, né? Fica muito difícil você fazer a pesquisa, porque com certeza. é muito disperso as bases. E Sim, demora, muitas vezes, você obter informação, e essas empresas obtêm de forma rápida, né? O sim, pequeno não tem condições de pagar, e aí você tem com a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, você vai ter uma adesão muito maior, digamos assim, uma igualdade. igualdade. Hoje, quem atende, né, os protocolos são as empresas que fazem o geomonitoramento com essas três empresas. O pequeno, dificilmente, ele consegue fazer isso, entendeu? Sim, Então, entendi. muitas vezes, é o pequeno que acaba incentivando, trabalhando muitas vezes na ilegalidade, comprando gado de área desmatada, entendeu? Sim, E isso não ajuda né, a cadeia produtiva da pecuária. com certeza. Fred, e como a plataforma pretende avançar na rastreabilidade dos fornecedores indiretos, um dos pontos mais sensíveis da cadeia pecuária? Bom, a plataforma ela avança por meio da integração dos GTAs, né, que é Guias de Trânsito Animal, o- obtendo dados de movimentação para mapear o histórico do gado, da cria, recria e engorda, né? Tem algoritmos e monitoramento geoespacial para identificar vínculos com áreas de risco e possíveis práticas de lavagem de gado. Faz o cruzamento com dados ambientais e fundiários, o CAR, desmatamento, embargos, para verificar a regularidade. Você tem incentivos à adesão voluntária de frigoríficos, produtores e empresas, ampliando a cobertura da cadeia. Ou seja, a B mais S aumenta a transparência e reduz riscos, rastreando fornecedores indiretos de forma integrada e confiável. Então, hoje, a maior dificuldade, não só para o frigorífico, mas para a cadeia como um todo, é você identificar a origem do gado. Hoje, são poucos os frigoríficos que conseguem mapear toda a cadeia produtiva, tá? Da cria à Sim, recria e à engorda. excelente. E você tem ferramentas, né, para que são, digamos assim, dispersas para fazer esse monitoramento, mas ele é muito oneroso para o frigorífico, é muito oneroso para os bancos que querem saber, né, dessas informações, entendeu? O mercado em si.
Excelente. Fred, e o que muda para as empresas que precisam comprovar origem e conformidade ambiental diante das exigências internacionais, como o Regulamento Europeu contra o Desmatamento? Bom, com a plataforma, né, você vai ter a rastreabilidade completa, né? Você vai ter o acompanhamento de toda a cadeia, inclusive dos fornecedores indiretos. Você vai ter a geração de relatórios que são auditáveis, né, que servem como comprovação de origem e conformidade ambiental. Você reduz o risco, né, minimiza a multa, restrições comerciais e principalmente problemas reputacionais, facilita a verificação da compliance, né? Integra dados em processos internos de auditoria e certificação. Você passa a ter acesso a mercados que antes não tinham acesso, né? Pois aumenta a credibilidade e a competitividade internacional, né? E a EUDR, né, ela tem critérios, né, que hoje, sem a plataforma, você dificilmente passa a atender, né? Principalmente assim, o pequeno produtor, ele não consegue atender a EUDR sem ter o acesso, né, digamos assim, a dados públicos nessas diferentes bases. Ou seja, a B+S ajuda a empresa a cumprir a EUDR de forma segura, transparente e eficiente. Ótimo. Fred, qual o papel da GTFI na construção de soluções para rastrear fornecedores indiretos e como esse trabalho se conecta à plataforma AgroBrasil Mais Sustentável? Bom, perfeito. O grupo de trabalho de fiscalização integrada da pecuária, ela atua como um mecanismo de integração entre órgãos públicos, empresas, iniciativas privadas, para fortalecer a rastreabilidade e a fiscalização da cadeia produtiva. Ela contribui para mapear e monitorar fornecedores indiretos, fornecendo dados de fiscalização que a plataforma AB+S integra. Essa colaboração torna a rastreabilidade mais completa, confiável e útil para compliance ambiental e comercial. Ela vai mapear os fornecedores indiretos e rastreia a movimentação de gado, integra dados de fiscalização, né? Você vai ter informações do CAR, embargos, né? Desmatamentos, informações das GTAs, para auditorias e compliance, fornece informações para a plataforma AgroBrasil Mais Sustentável, fortalecendo a rastreabilidade automatizada e confiável, e apoia as empresas no cumprimento de normas e exigências internacionais, como a EUDR. Excelente. Fred, e quais os benefícios concretos aos produtores que aderirem às boas práticas sustentáveis podem receber, especialmente em relação à redução de juros e acesso a novos mercados? Bom, como você mencionou, né, os benefícios para os produtores que adotam as boas práticas sustentáveis é redução de juros em crédito rural, que aí você tem uma maior confiabilidade socioambiental e facilita o acesso a linhas de créditos, como o Plano Safra e programas de crédito verde, né? Acesso a novos mercados, né? Tendo o compliance ambiental e a rastreabilidade, que permite vender para compradores internacionais mais exigentes, né? Como a União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido. Você tem incentivos e certificações, né? Participação em programas de regularização ambiental, como o PRA e certificações de sustentabilidade, a valorização da produção, né, com produtos com rastreabilidade e conformidade, tem maior competitividade e credibilidade no mercado. Ou seja, os produtores ganham vantagens financeiras,
acesso a mercados internacionais e maior reconhecimento de sua produção sustentável. Então, assim, o produtor só tem a ganhar quando ele adota, né, essas boas práticas sustentáveis em sua propriedade. Sim. E, Fred, a plataforma já permite identificar riscos socioambientais nos elos indiretos da cadeia? E quais são os próximos passos para ampliar essa capacidade de forma nacional? Bom, a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, ela já identifica, né, os riscos nos elos indiretos da cadeia. Precisa ser aprimorada, é claro, mas para uma cobertura nacional completa é necessário expandir dados, integrar empresas e certificadores, aprimorar algoritmos de rastreabilidade e incentivar a adesão voluntária de produtores. Hoje, o maior desafio, né, é você ter acesso às informações para você ter a rastreabilidade, né, da cadeia como um todo. Existe o Plano Nacional de Rastreabilidade, que ele vai ser, digamos assim, ele precisa ser implementado até 2032, mas a plataforma ela já vai acelerar esse processo, acredito eu. Excelente. Melhor ainda. E para fechar nosso bate-papo, né, falar um pouquinho sobre COP30, né, que foi realizada mês passado em Belém. Em relação à COP30, quais são os maiores desafios para que o Brasil cumpra a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030? Bom, na COP30, né, mas sempre acompanhei aí as discussões, né? Os maiores desafios, né, para você zerar o desmatamento ilegal até 2030 é fazer um monitoramento e fiscalização, né, em áreas remotas, com a integração que hoje é insuficiente entre os órgãos, né? A regularização fundiária de propriedades sem títulos e resolver problemas de conflitos de terra, né? Incentivos econômicos, pois você tem uma falta a falta de motivação para boas práticas ambientais, né? Cadeias produtivas são complexas, né? O que dificulta ainda mais a rastreabilidade de fornecedores indiretos, né? A coordenação e governança, que aí você tem a necessidade de políticas integradas para combater a informalidade, pressões externas, né? Que é a demanda global por commodity e exigências internacionais, por exemplo, a EUDR, né? Que um dos critérios que está dentro da EUDR é a questão do desmatamento legal zero, a partir de 31 de dezembro de 2020, você já não pode ter mais desmatamento legal, legal. Ou seja, se você tem uma autorização para fazer uma mudança na sua reserva legal, você já não está atendendo a EUDR. Se você fez isso após 31 de dezembro de 2020. Entendeu? Ou Sim. seja, passa a ser muito restritivo. Então, esse é um desafio, principalmente do governo brasileiro, tentar negociar isso junto né, a área externa, né, do Brasil, né, no caso, a União Europeia. Então, é preciso a fiscalização, a rastreabilidade, você tem incentivo, né, principalmente o incentivo ao pecuarista, para que ele entenda que aquilo que ele faz vai ser monetizado, né? A governança e compliance para alcançar a meta zero de desmatamento ilegal. Mas também o legal, no caso, para atender exigências, principalmente da União Europeia, por conta da EUDR. Excelente. Fred, queria agradecer a sua participação hoje no programa.
passar um pouquinho do seu conhecimento para a gente e espero receber você mais vezes em 2026 aqui para falar um pouco com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e pode contar com a gente. Excelente. Pessoal, esse foi o programa de hoje e até a próxima.